Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 479 e minguando até 811 dias, 7 de abril de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam. É importante, peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nessa voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só, eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser esta vítima social. Se inscreva neste canal e sinalize o vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 479, Enoque, o pai da vida. Eu sempre deixo na descrição, né, um blog que antecede a esse, também deixo um blog que antecipe a esse, tudo na descrição, para que vocês possam acompanhar com praticidade, ok? Também deixo a abertura deste título, a Enoque, o pai da vida, para que vocês possam voltar e Deus do princípio. Quando vocês voltar, vocês vão ter a opção de dar continuidade pela descrição do vídeo. Sempre eu coloco um blog que antecede a este, um blog que antecipe a este, para que vocês possam ter praticidade. Se você queira voltar, você vai na descrição e volta. Se você não quiser adiantar, se você quiser adiantar, você vai na descrição e volta. Se você quiser voltar no início do título, você vai no início na descrição do vídeo, vai estar lá a abertura desse título, né? Enoque, o pai da vida, abertura. Aí vocês vai fazendo esses trabalhos em suas consciências com muita praticidade. Com 1 minuto, né, com 1 segundo, você vai na descrição, vai na página vai na descrição do vídeo, você pode mudar para que lado você quer ir. Se você quer anteceder, se você quer antecipar. Você quer um blog antes ou se você quer né, um blog depois, vai ficar tudo muito prático para vocês fazer o trabalho de conscientização. Deixo isso para realmente ficar prático, para que vocês não perca nada de tudo que está sendo dito, ok? Eu também deixo, né, eu também deixo, né, na tela do vídeo essa descrição, ela também é o tag para que vocês possam pesquisar no Google, certo? Vocês acompanhem isso em todas as formas, toda essa praticidade, para que vocês possam acompanhar e deixar de ser a vítima social. Faça isso, faça isso a vocês mesmos, ok? Vocês se inscreva no canal, sinaliza a partir do momento que você entenda que isso é bom para você, né? Você entendeu que é uma coisa boa, né? Que vai ser que isso é uma coisa de Deus. Se você entender que é uma coisa de Deus, é uma realização de Deus, então você vai e se inscreva no canal, deixa né, um joinha, né, sinaliza esse vídeo. Se não entendeu isso, não precisa fazer nada, ok? Não precisa que, se você não tem consciência, não adianta você querer fazer uma coisa que você não tem. Se você não conseguiu ter uma realidade, uma realização com Deus através desse blog diário, não precisa de sua ajuda, não precisa que vocês ajudem a fazer alguma coisa que você acha que é importante, certo? O que é importante sempre é a consciência, é você ter consciência, ok? Muito bem, né? Muita graça. Vamos seguir em frente. Eu vou fazer a leitura desse contexto, a parte desse contexto, depois nós vemos que a expressão livre,
A expressão livre é tudo aquilo que é da dimensão da formação de Cristo, né, dimensão Cristo e tudo aquilo que é dimensão social, aquilo que já tem dentro da sociedade. Quando eu chegar ao quarto blog diário, né, dessa gravação, eu venho pela uma leitura corrida, para que a gente possa compreender tudo que foi dito nos 4 últimos blogs que foi produzido. Eu faço a expressão corrida, eu faço a leitura corrida em 4 blog, ok? Estou tendo isso como um hábito para que vocês possam compreender tudo. Eu estou entendendo que isso está sendo muito bom, muito produtivo, né? Às vezes eu estou deslocando para o meu trabalho, eu sempre primeira coisa que eu faço de manhã é ver as expressões, como ficou, né. Eu geralmente eu edito esse vídeo, né, né, tirando a parte e colocando a vinheta apenas, eu não faço, trabalho para editar o vídeo todo. Então, é por isso que vem muitos erros, porque eu não edito o vídeo, né. Eu poderia ficar aqui meia hora, né, falando uma coisa, tentando insertar as expressões, procurando uma coisa mais certa para mim colocar no vídeo, fazer, né, os cortes dela, emendar uma na outra, para tirar esses erros, essas falhas, né. Eu só faço isso quando for muito necessário, mas até então eu só tiro parte dela, né, do momento que eu estou deslocando para desligar ou ligar a câmera, né, aí eu tiro só essa parte e eu coloco a vinheta. E deixo lá dentro eu coloco as datas, aí eu programo dentro do canal do YouTube. Aí no dia, né, eu fico muito, né, com a expectativa de amanhecer o dia, sempre fico feliz, porque sempre tem uma coisa nova, né, de ouvir dessa voz, eu fico muito feliz com Deus, da mesma forma, muito realizado com Deus. E eu ouço de manhã quando eu estou deslocando para o meu trabalho, muito bom. Aí eu fico vendo, aí que eu vou ver algumas coisas que eu falei, algumas muitas as coisas que eu digo, ela te no sobre o erro que eu faço com o erro, ela tem um propósito, eu trabalho o propósito dela de uma forma natural, né. Às vezes, ela vai acontecendo naturalmente dentro do blog diário, ele está trabalhando isso. Aí quando eu vejo que o erro, ele é muito produtivo e da mesma forma, para que nós podemos trazer consciência, porque vê aí, tudo que nós temos hoje são consequências de erro, de mais erro, ideologia, mais ideologia, que veio criando sobre o corpo Emanuel, certo? Vamos entender isso. Vamos lá para a expressão livre, né? E vamos lá. Entretanto, podemos conhecer que Jesus ou Pedro, sendo este o corpo emocional, ele mesmo não poderia relacionar este seu corpo e por isto o seu corpo ele tem uma menção espiritual sobre o bem e sobre o mal, de forma que ele não pode relacionar a si mesmo por causa de Cristo, o poder justificativo do pecado de todos os corpos. E, sendo assim, podemos conhecer que quando Jesus ele permanece com o seu corpo ausente, ele também pode representar a o próprio Cristo, o mundo globalizado, com o bem e o mal de cada corpo em específico. E se estiver com o seu corpo presente, pode representar Emanuel, a realização deste corpo emocional, antes que os mesmos vieram os sacrifícios, vieram os sacrifícios. Aqui eu estou especificando Emanuel e Jesus, né, colocando eles no plural, né, porque de uma certa forma, né, não foi só né, que depois que Judas entregou Emanuel, né, que era o Jesus do corpo emocional, ele veio entregar Emanuel, aí ambos perderam foi com seus corpos a óbito, né, tanto Jesus como também Emanuel. O texto diz, né, essa Bíblia significativa diz que Emanuel, depois que ele, né, viu aquela situação, Judas, depois que ele viu aquela situação que ele deparou, que ele era entregar Emanuel ao sacrifício, aí ele foi e tirou também a sua vida, né, e vamos entender isso. Vamos então para a expressão livre.
Entretanto, podemos conhecer que Jesus ou Pedro, sendo este corpo emocional, ele mesmo não poderia relacionar este corpo. E, por isto, o seu corpo ele tem uma menção espiritual sobre o bem e sobre o mal. Olha, entenda aqui, olha, de novo, o nome. Jesus ou Pedro. Aqui, olha só, existe, como tem dizendo, por que que existe muita contradição? Porque sobre os nomes dos atos que se movimentam dentro dessa estrutura, né? Por quê? De uma determinada situação, a raiz ela permaneceu e o tronco foi arrancada. Jesus, ele pode representar essa estrutura do corpo emocional, né, de uma certa forma, representando essa estrutura, né, corpo e espírito, certo? Corpo e espírito. Mas aí o que que acontece? De determinada situação, ela pode, o nome, ele traz conhecimento para nós, especificação de tudo, mas eles se movimentam em determinada situação para se realizar. Por exemplo, Emanuel naquele tempo era um com Jesus, Jesus era um com ele. Morreu, aí nós temos o tronco, caiu na divisão de bem. Caiu na divisão de bem, ia representar cada corpo em específico. Aí Jesus ia ser o Jesus do corpo emocional, porque Emanuel ficou com a consciência totalmente 100% espiritual de Deus, da origem de Deus, formando a palavra da vida. Então o corpo emocional caiu para fora. Então, de uma certa forma, Jesus ele ficou na postura de Pedro, né? Aí Emanuel viera representar a consciência de cada corpo em específico, certo? A consciência de cada corpo em específico, de forma que quando eu falo de todos os corpos que esteja habitado, esteja consciente, esse corpo não se divide mais. Entenda isso? Então não se divide. Aí, por exemplo, você tem uma consciência interior, representando Emmanuel, e tem uma consciência exterior, representando a glória de um corpo comum. Certo? Essas seriam as duas testemunhas de cada corpo em específico, certo? Porque o que acontece? Metade desse corpo é emocional, metade dele é espiritual, certo? E a gente não sabemos para que lado que eles vai movimentar. Se eles vai movimentar para o relacionamento social e se esse movimento vai ser verdade ou mentira, ou se ele vai se ele vai movimentar para o seu corpo interior, podendo ser isso é verdade ou mentira, né? Porque existe várias formas. Eu já tenho falado isso no blog diário. Quando eu falo de mim, eu significa que o meu corpo está habitado, que a minha consciência está habitada. Eu estou falando de mim, eu estou falando de uma consciência habitada. Mas se eu falo de mim de uma forma falsa, então eu estou mentindo sobre aquilo que está habitado. Agora, quando eu começo, né, a entregar isso a outro corpo, né, a outro corpo, então eu já vou começar a desabitar minha consciência. Mas se essa consciência for uma coisa que eu estou desabitando for uma coisa falsa, eu já vou estar entregando a outro corpo falso. Então, entenda, de uma certa forma, não é a mesma coisa eu falar de Jesus ou Cristo, e não é a mesma coisa eu falar de um corpo emocional, de Jesus do relacionamento social. Jesus do relacionamento social, ele é uma coisa, né, pode representar cada corpo em específico, e Jesus, o Cristo, ele pode representar toda essa grandeza de Deus. É por isso que eu estou falando aqui, ó, nesse contexto. Ó. Entretanto, podemos conhecer que Jesus ou Pedro, né? Pedro aqui é o corpo emocional que está bem dividido. E esse Jesus ele pode ser João ou não, né? Sendo reflexo desse corpo emocional do Pedro, sendo a verdade ou a mentira. De forma que vamos entender isso. Jesus aqui é apenas uma expressão, uma palavra desse meu corpo emocional, digamos isso, entendeu? Entendendo? E Pedro é o corpo emocional. Então vamos lá. Entretanto, podendo conhecer que Jesus ou Pedro, sendo este o corpo emocional, ele mesmo não poderia relacionar este corpo. E por isto, o seu corpo, ele tem uma menção espiritual sobre o bem e sobre o mal, né? Quando eu falo que o corpo que tem uma menção sobre o bem e sobre o mal, é o corpo de Pedro, certo? É o corpo de Pedro. Porque
Quando falamos de Jesus, ele já vai cair direto numa ideia espiritual, podendo ser um fruto bom, um fruto ruim, palavra boa, palavra ruim. E por isso que o corpo ele tem uma menção espiritual sobre o bem e sobre o mal, de forma que ele não pode relacionar a si mesmo por causa de Cristo. O poder justificativo do pecado de todos os corpos, né? Ele não pode relacionar a si mesmo, certo? Se ganhando aquelas estruturas, sempre trabalhando as consciências exterior, aquilo que está entregando, uma voz ativa que vai tudo para fora, entenda isso. E sendo assim, podemos conhecer e que quando Jesus ele permanece com o seu corpo ausente, agora veja que é interessante, né? Quando Jesus ele permanece com o seu corpo ausente, ele pode representar o próprio Cristo. Olha só, nós temos um corpo ausente, então nós estamos falando do mundo globalizado, de todo mundo que habita dentro do Cristo, certo? Então nós estamos falando de Cristo. A ausência desse corpo, nós entendemos que ele é ausente, então nós entendemos que é Cristo, ok? O mundo globalizado com o bem e o mal de cada corpo em específico, entenda? Entenda que quando o tronco, a raiz fica preservada, o tronco ele se divide, esse tronco ele pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim, né? Que são aquilo que eu estou entregando, eu estou entregando o meu relacionamento social, aquilo que eu estou entregando. O tronco é aquilo que eu estou entregando, a raiz é aquilo que eu sou. E que muitas das vezes eu não manifesto aquilo que eu sou. Eu posso até dizer, né? Eu sou, né? Eu posso dizer que eu sou para habitar uma consciência. Eu posso referir isso de várias formas, podendo ser uma voz ativa de Deus, né? Digamos assim, daquela consciência interior, podendo ser, sei lá, qualquer coisa. Mas às vezes essa consciência interior, ela é muito negada para uma missão social, ok? Aí para dar voz a Cristo, para dar voz ativa a Cristo, para cativo no Cristo, ok? Sendo uma consciência de Deus da mesma forma. E se estiver com o seu corpo presente, pode representar Emmanuel. Você entendeu agora a diferença de Jesus e Emmanuel? Se Jesus está ausente, ele vai representar o Cristo, né? Se ele estiver presente, ele vai representar o corpo de Adão presente. E se estiver com o seu corpo presente, ele vai representar Emanuel. O Emanuel, Adão, né? Igual tem dito, os nomes ele geram uma complexidade por causa da cobertura que Deus criou para Adão, para Eva, certo? Existe sempre, eu tenho que retomar, voltar a essas ideologias para que vocês possam entender. Emmanuel é a cobertura que Deus criou para Adão, e Jesus é a cobertura que Deus criou para Eva, entende? Umas coberturas são aquilo que é expressão, aquilo que é se tornar expressão, certo? Entenda isso. A realização deste corpo emocional antes que estes os mesmos viera a ser sacrificado, né? E se estiver com o seu corpo presente, este representa Emmanuel, a realização deste corpo emocional antes que este os mesmos vier a ser sacrificado, ok? Vamos para o próximo contexto, ok? Vamos lá. No entanto, e quando esta consciência estiver habitado em vossos corpos emocionais, ela é o próprio mal deste corpo emocional, representando um corpo e outro, na sua forma de pensar e agir, sendo que o Jesus e para o dia de hoje tem mais possibilidade de ser a desgraça de um corpo e outro do que o próprio Cristo. Pois a carnalidade é a desgraça dos vossos próprios corpos emocionais. E como há muito tem a carnalidade das vossas desgraças, e tem isto como certo, negando a si mesmo e a Cristo. Por uma consciência corrupta, aonde conhece a sua emoção e nega a dos outros para a vaidade de conduzir a sua própria consciência pelo abismo que os rodeiam, né? Esse contexto a gente pode, né, tirar muitas coisas dele, fazer uma expressão livre com muitas coisas que tem dentro da sociedade e compreender, né, por que que esse
esse corpo emocional, o quanto ele é valioso e o quanto que ele é, né, de uma certa forma, é muito complexo na Guerra Fria, né, que é chegar ao ponto de de ficar repudiando as nossas emoções por causa de tudo que nós estamos relacionando, são coisas negadas. Então, nós falamos da carnalidade, né? Daquilo que nós entregamos nosso querer, nossos interesses de uma forma egoísta emocionalmente, ok? Vamos lá. No entanto, e quando esta consciência estiver habitado em vossos corpos emocionais, ele é o próprio mal deste corpo emocional, né? Quando estiver habitado. Aqui, quando eu falei da habitação, eu falei de um corpo que não estiver a consciência, né? Ela vai ficar muito inconsciente. Os atos, ele trabalha a sua consciência interior na espiritualidade, certo? Ele habita com a sua espiritualidade. Se ele desabita, ele desabita com a sua espiritualidade, esquecendo um pouco desse corpo emocional. Mas os atos inconscientes, os atos inconscientes, ele trabalha muito com esses corpos emocionais. Pode estar certo, pode estar errado, ok? Vamos entender isso. No entanto, e quando esta inconsciência estiver habitado em vossos corpos emocionais, ele é o próprio mal deste corpo emocional, representando um corpo e outro, na sua forma de pensar e agir. Sendo que o Jesus, e para o dia de hoje, ele tem mais possibilidade de ser a desgraça de um corpo e outro do que o próprio Cristo, né? Por que ele tem mais a possibilidade? Porque nós cremos naquilo que nós vemos, não cremos naquilo que é espírito. Quando Emmanuel estava habitado, né, ele diria muito bem sobre isso. Olha, adore somente a Deus em espírito, em verdade, né? Mas as pessoas adoram o homem emocionalmente, ele adora o homem, ele vê as coisas e se escandaliza por aquilo que eles verem. Então, eles ficam escandalizados pelos seus olhos, e sobre isso eles criam preconceito, racismo, desigualdade, tudo em suas consciências. E não tem nada a ver com você ter e não ter coisas, tem a ver de você eh, controlar as suas emoções para que essas suas emoções não sejam um prejuízo ao outro corpo emocional. Sempre quando você não trabalha a espiritualidade, você trabalha a limitação do seu corpo emocional, né? Se entregando de pior forma para outro corpo, digamos assim, né? Para tentar se realizar sobre a desgraça de outros corpos, que não vai dar certo, ok? Sendo que o Jesus, para o dia de hoje, tem mais possibilidade de ser a desgraça de um corpo e outro, do que o próprio Cristo. Pois a carnalidade é a desgraça de vossos próprios corpos emocionais. Né? A carnalidade, o que é carnalidade? É eu me expressar egoístamente, emocionalmente, né? E me expressar emocionalmente sobre outros corpos. Eu querer ter o domínio de outro corpo, querer relacionar esses meus interesses, que é negado, que eu estou negando para mim, a outro corpo. Como eu sei que eu estou negando para mim? É porque se ela vier voltar de volta, você não vai querer aceitar. Quando você sabe que você está relacionando alguma coisa negada, é só você fazer o cálculo. Calcula. Eu estou relacionando bem ou mal? Aí você vai entender. O que eu estou fazendo é aquilo que eu quero que faça a mim? Aí você entendeu. Não, não quero não. Eu estou chato pra caramba. Aí você vai entender que você está sendo negado. Tudo que você for relacionar a outra pessoa, você se analisa. Espiritualmente, analisa. Fala assim, nossa, vou fazer isso. É o que eu quero que faça a mim também? Então vá lá e faça. Você vai ficar. E se ela ficar aprovada, aí sim você faz. Mesmo que existe aquela ideia de você estar relacionando-se a outro corpo, de ela ter outras intenções. E isso gera muita complexidade. Olha, mesmo que você relacione uma coisa que você considere bom, que você acha que vai ser uma coisa boa para o outro, então ela não vai ter 100% daquela consciência, daquela mesma consciência que você tem. Então você tem que ter paciência.
Paciência, como assim? Porque ela talvez ela não te conheça totalmente, ela não sabe quem você é totalmente, ela não te ama de uma certa forma, não entende quem você é. Então, ela vai ver em você uma maldade naquilo que você entendeu que é o bem. Então, você vai tranquilo, né? Se ela aceitou, né, você diz, né, muito bom, gostoso, né? Aceitou minha proposta, que era um bem meu, então é bem dela agora também. Mas ela, por exemplo, você tem uma consciência de uma coisa boa para entregar para a pessoa, ela foi e negou, fala: "Não, isso é ruim". Entenda a parte que ela está emocionalmente negando, né, que ela está com medo de ser frustrada, né, está com medo que você maltrate ela, ela teve um relacionamento frustrado anterior, não tem libertação em nada, não conheceu nada desse blog diário, não sabe o que que é, né, se purificar, limpar, ficar liberto de todas as coisas, não sabe de nada disso. Então você tem que ter paciência. Se ela não confia em você, né, no outro dia você vai lá, conquista de novo, relaciona um bem de outra forma. Tem que ter paciência, é isso que você tem que fazer, entenda? Não queira que as pessoas entendam o seu bem, que às vezes ela não vai entender, certo? Entenda isso. Pois a carnalidade é a desgraça de vossos próprios corpos emocionais, e como há muito tem a carnalidade de vossas como há muito tem a carnalidade das vossas desgraças, e tem isto como certo, né? Às vezes, ao contrário daquilo que eu digo, às vezes eu estou relacionando uma coisa que eu considero bom, mas não é bom, né? Porque eu estou emocionalmente muito equivocado sobre aquilo que é bom, que é errado. Eu não sei de nada. Eu falo de política aí, eu não sei de nada que está acontecendo, sei da vida de ninguém, mas eu tenho suposição emocional sobre aquela coisa que poderia ser, que é só minha. Eu estou criando meu relacionamento social, acho que isso é certo. Oh, isso é muito complexo, complexo demais. Imagina isso. Você está, né? Relacionando aquela emoção sua, você achar que é o cara mais certo do mundo, corretão da sociedade. Ah, bate palma para mim, mas é como se ele estivesse pedindo alguém para bater palma por uma ideia emocional que ele está levando a crise a outro corpo, entenda isso. E muitas pessoas acham que isso é bem, acham que isso é programa administrativo, político, acham que isso é resolutivo. Não é. Quando ele está contra o irmão dele por uma coisa que ele nem, não sabe, não entende, não conhece nada, né? Medo, egoísmo, é, 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 mente capitalista, entre tudo isso aí. Quando a pessoa acha que é correta e não é, entende? Entre tudo isso aí. Tem a carnalidade, vossas desgraças, e tem isso como certo, negando a si mesmo e a Cristo, né? Anticristo inconscientemente, né? Não tem consciência de nada, não tem, fica limitado dentro desses corpos emocionais, não tem resolutividade, não tem da consciência interior, não tem consciência, não tem realização com Deus, não tem realização com o seu corpo emocional, é marionete da sociedade, está aí andando que nem um fantoche aí, ó, não, e entenda dessa forma, só para vocês entenderem. Tem muita gente que, né, vai pela aquilo que é socialmente, né, socialmente negado e vai entrando na pilha de pessoas que não sabem, ele também não sabe de nada e tal, vai fazendo aquela bagunça toda. Entenda isso, entenda, tem muito isso dentro da sociedade por uma consciência corrupta aonde conhece a sua emoção, né? Consciência corrupta é onde conhece a sua emoção. Conhece a sua emoção é aquilo que eu entendo de mim mesmo, que eu quero levar isso à sociedade, né? Nenhum ato que seja consciente, que possa entender dele mesmo e que possa levar isso socialmente e possa ser bom. Ninguém que entenda de você mesmo leva isso socialmente e possa ser bom. Porque quando você entende de você mesmo, você se realiza somente com você. Você tem uma chance só com esse seu corpo emocional. Você só pode realizar nele uma vez. Você não pode se realizar a outros corpos emocionais. Você pode realizar com ele, a partir de que um se permite para o outro, né? Digamos, sexualmente, emocionalmente. Isso você pode fazer. Mas agora você não pode, de uma certa forma, ver uma coisa que é bom para você e aplicar isso dentro da sociedade. Né? Por isso que tem os seres que são ideológicos, conscientes,
para não se aplicar os seus atos emocionais diretamente à sociedade, para que não haver manipulação. Mas por os atos inconscientes é comum eles fazer essa prática de manipulação emocional, deles entender uma coisa para você e aplicar diretamente na sociedade, criando uma sociedade correta, criando o seu relacionamento social. Tudo isso são coisas emocionalmente, sobre aquilo, sobre sexo, sobre o dinheiro, sobre aquilo que ele quer, os seus desejos, né? Eles não estão pensando no próximo hora nenhuma. Eles não estão pensando nas pessoas hora nenhuma, só estão pensando neles mesmos. Às vezes eles, né, eles têm, é engraçado como isso é interessante o que eu vou dizer. Olha, a maioria das pessoas que emocionalmente eles têm as mesmas produtividade do que o ato consciente. Ele se demonstra se importar com as pessoas. Por exemplo, eu vejo, vou dar um exemplo para você entender. Eu já vi muito pai, muita mãe que quer, às vezes, ajudar os seus filhos e acaba se complicando, né. Às vezes, pensando muito no filho, ele acaba, se sobrecarregando, né, para fazer uma coisa para os filhos. Aí o que eu quero dizer? Automaticamente eles nem vão ver que eles estão fazendo, o que eles estão fazendo são errado, aquilo que eles querem, porque, vê que ele está fazendo uma coisa intencionalmente, mas intencionalmente que ele vai levar prejuízo a si mesmo, vai levar prejuízo a outros relacionamentos, a quem ele está relacionando, porque eles quer tudo de bom para os seus filhos. Entenda que isso emocionalmente não vai dar certo. Né? Não é ruim o pai querer o bem dos seus filhos, mas ele tem que fazer isso de uma forma espiritual para se realizar sobre aquilo que ele considera o bem. Não adianta você falar assim: "Ah, eu estou pensando no próximo", mas se eu estou pensando no próximo, eu preciso prejudicar outro próximo, então você não está trabalhando bem a sua espiritualidade, você está preso em conceito emocional. Aí o que que eu queria dizer? Todos os atos inconscientes, eles fazem as mesmas coisas que os atos conscientes. Os atos conscientes, eles preocupam com a sociedade? Sim, preocupa. Mas os atos inconscientes também preocupam com o seu próximo. Faz as mesmas coisas, né? Ah, o consciente preocupa com o próximo, o inconsciente também preocupa, né? Existe várias não vou falar mais não, para não entrar uma complexidade, mas entenda que são os mesmos ideal, porque se eu for falar uma coisa aqui, vai entrar em contradição com outras, então a gente tem que falar menos para que isso não venha entrar em contradição. Vamos encerrar esse título e vamos encerrar esse blog, ok? Aonde conhece a sua emoção e nega a dos outros para a vaidade de conduzir a sua própria consciência pelo abismo que o rodeia. Muito bem explicativo, muito bom, ok? Se inscreva neste canal, sinalize esse vídeo, isso é muito importante. No próximo blog diário, nós vamos para a leitura corrida, né, sobre os 4 últimos blogs que foram ditos, ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.